Primeiro Eu que eu vou quero desligar falar, primeira Pode coisa começar. que eu quero falar é que eu estou muito feliz, muito honrada de vocês terem me convidado para estar aqui falando sobre cabala com vocês. E justamente o objetivo do grupo de vocês, que é criar paz entre todos nós, é a base do estudo da cabala, porque a cabala realmente, o objetivo do cabala sempre, vamos dizer assim, não é ensinar simplesmente cabala. Na verdade, o objetivo é acabar com o caos e a dor no mundo, através de empoderar a cada uma de nós, transformar a si mesma, para podermos transformar juntas. Então, foi assim, Desculpa, um minutinho, só vou pedir para desligarem os microfones, porque faz um ruído e a gente não ouve. é Tá verdade. bom? Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, gente. Leila. Só quem estiver falando, liga. Obrigada. Maravilha, é isso mesmo. Então, o que acontece na nossa vida? Alguém de vocês já fez algum curso de cabala? Já ouviu falar de cabala? Que eu gostaria muito de ter um seminário interativo com vocês. Eu vou estar falando aqui de cabala e eu vou estar falando da nossa vida, porque cabala, na verdade, é o manual do ser humano. Então, eu vou explicar quem eu sou. Então, meu nome é Luna Dueck. Eu sou mãe, avó, arquiteta de profissão e professora de cabala por paixão. Na verdade, eu conheci cabala mais ou menos por volta do ano 2000 e por intermédio de uma amiga, eu acho que muitas de vocês conhecem ela chama Goldete Glass, e a gente fazia pilates juntas e ela me convidou para uma aula de cabala. E eu sempre tive esse interesse, né, por espiritualidade. Eu, na verdade, sou judia e durante muito tempo eu procurei muitas respostas, inclusive no budismo. Mas eu achava que tinha muita coisa bacana, mas eu nunca conseguia as respostas para tudo aquilo que eu queria. Então, eu estava nessa busca espiritual, sim, sempre. E aí, quando eu fui assistir essa aula, eu fiquei assim, eu fiquei muito surpresa, porque parecia que eu estava ouvindo tudo aquilo que eu queria saber sobre a vida. Então, tudo aquilo que eu tinha de perguntas, a cabala conseguia me responder. Então, eu fiquei realmente muito surpresa. Eu falei, não, eu quero começar a estudar isso, eu quero entender. Eu quero entender por que as coisas acontecem na minha vida, o que elas significam, como é que é essa vida, o que espera, né? Como é que a gente consegue criar harmonia, criar paz entre nós, né? Tem tantas discussões, esse grupo é melhor, essa religião é melhor, isso é assim, isso é assado, e eu não pensava nisso, eu pensava numa união de todas as pessoas. Então, quando eu comecei a estudar mais, eu sou arquiteta de formação, eu tinha um escritório e tudo mais. Em 2012, eu resolvi fechar esse escritório e me dedicar só ao estudo da cabala. E aí, desde então, eu venho estudando, viajando, enfim, e hoje eu sou professora de cabala no Cabala Centre. Por que o Cabala Centre? Na verdade, o Cabala Centre é uma instituição sem fins lucrativos que visa justamente acabar com o caos do mundo. Ela não visa simplesmente ensinar a cabala como um conceito. Ela visa ensinar a cabala para que a gente adquira, através dos ensinamentos da cabala, como dirigir a nossa vida. Então, vocês estão prontos para começar a ouvir o que a cabala tem a dizer sobre a nossa vida? Gente, é uma jornada fascinante. Então, o que é cabala? Cabala, a própria palavra cabala significa receber. Receber o quê?
que vocês querem receber na vida de vocês? Se vocês puderem Luz. escrever no chat, luz, o que significa essa luz? O que você quer dizer com essa luz? Vocês podem abrir o Que o microfone. universo pode trazer para você O que mais? perto do meu microfone. Ok. Acho que congelou. Boas, energias Congelou. boas, paz. Alegria, Equilíbrio, propósito. é um equilíbrio também. Eu vou complementar. Então, eu acho que todos nós queremos amor, queremos prosperidade, queremos saúde, queremos segurança, queremos felicidade, abundância, intuição, alma gêmea. Então, tudo isso, na verdade, o que a gente quer são energias, né? A gente não pode medir, comprar e pegar emprestado, né? Pode fazer isso? Não, né? Mas a gente vive, todos nós, à procura disso. Só que os cabalistas explicam que o que a gente quer na vida são essas energias, né? E o que isso significa, na verdade? A Cabala explica que existe uma energia, existe alguém, alguma coisa que comanda esse show que a gente vive, certo? E não tem nada a ver com religião, ok? Não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de uma energia que rege esse universo. Então, a gente conhece, né, a lei da gravidade. Se eu jogar uma caneta, ela vai cair. E isso eu não tenho como explicar. Então, os cabalistas dizem que nós vivíamos num mundo infinito, onde existia uma completa harmonia entre o Criador e para essa vontade, na verdade, esse Criador, que vocês podem chamar como Criador, como natureza, como força do universo, como Deus, como vocês quiserem chamar essa força, porque mesmo quando a gente chama de Deus, ela não está ligada a um Deus religioso, que pune, que dá prêmios, que me dá as coisas, que eu obedeço, não é nada disso, é uma energia maior que rege esse universo. E, na verdade, essa energia, os cabalistas explicam, que ela nos criou para receber absolutamente tudo na nossa vida. Tudo está aqui disponível para nós, porque essa energia quer nos preencher. Então, nós fomos criados, sim, para receber tudo aquilo que a gente quer. Inclusive, os cabalistas dizem que esse é o nosso direito de nascença. Nós viemos aqui, sim, para receber tudo, mas a gente não pode receber as coisas de graça. A gente veio para uma realidade onde, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, nós vamos conquistar as bênçãos na nossa vida. Então, vamos lá. A luz do Criador, que a gente chama, na verdade, funciona do mesmo jeito que a luz branca. Branca, ela se subdivide, ela tem dentro dela todas as cores do espectro, ok? Então, a gente explica que na Cabala, tudo aquilo que a gente quer, amor, segurança, alma gêmea, prosperidade, saúde, tudo isso está dentro da luz do Criador. Então, se a gente não está sentindo isso na nossa vida, se a gente tem dificuldades de relacionamento, se a gente tem dificuldades de trabalho, se a gente tem dificuldades com a família, com os filhos, enfim, qualquer coisa na nossa vida que não esteja nos satisfazendo, os cabalistas dizem que tudo isso é uma forma de escuridão. Então, para acabar com esta escuridão, a gente precisa o quê? Acender a luz.
certo? Gente, vocês vão me dar 2 minutos, porque quando começa a falar de cabala, tudo acontece. Eu vou desligar o telefone. Desculpe. Então, desculpe, perdi o fio. Eu estava falando que quando a gente não recebe algo que a gente quer, os cabalistas explicam que isso é uma forma de escuridão. Então, o que nós precisamos é acender a luz. Na verdade, essa luz, ela contém tudo aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma dificuldade no meu trabalho. Tudo bem, eu não vou dizer que a gente não precisa procurar ajuda, procurar um coach, tentar se aproximar mais daquela coisa que eu preciso aprender no meu trabalho. Só que os cabalistas explicam que antes disso, eu preciso me conectar com a luz. Então, a cabala explica que o nosso mundo, ele é perfeito. Não existe nada ao acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E esse propósito é para que a gente seja mais feliz. Então, a cabala explica que existe um sistema para esse universo. Porque pensa bem, quando a gente está com alguma questão na nossa vida, e eu gosto de dar um exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a fazer, antes de eu fazer cabala, assim que eu me formei, eu queria muito trabalhar. E eu arrumei um emprego numa firma de impermeabilizantes. Eu sou arquiteta, e nesse emprego, eu, como arquiteta, eu era encarregada de visitar os arquitetos e vender o meu produto de impermeabilizantes. Não era nem vender, era que eles especificassem isso no projeto deles. Muito bem. Então, o que acontecia comigo? Eu tinha que ligar para esses arquitetos e falar, olha, fulano, eu sou Luna da empresa tal e tal, e eu gostaria de saber se você tem algum projeto em andamento, né, para especificar o produto de impermeabilizantes. E essa parte que eu precisava ligar para o pessoal para perguntar o que, né, fazer aquele esquenta, fazer aquele papo, oi, tudo bem, tal, não sei o quê, para mim era a coisa mais difícil do mundo. Falar sobre o produto era fácil, mas me introduzir ali, nossa, eu ficava assim, ai, será que ele vai gostar? Será que eu não estou atrapalhando ele? Será que ele está precisando de alguma coisa? Como é que será que eu faço para ser mais leve? Como é que será? Eu tinha assim, eu tinha múltiplas sensações dentro de mim. Eu tinha dúvidas, eu tinha medo, ao mesmo tempo eu queria vender aquele produto, esse era o meu trabalho, eu gostava daquilo. E aí, na hora que o arquiteto falava, olha, eu ainda não estou com um projeto nessa fase para especificar tal e tal, eu começava a fazer filmes na minha cabeça, eu falava, ai, nossa, tá vendo, ele não gostou de mim, acho que ele tem outra pessoa que ele gosta mais, ele vai especificar o produto da outra pessoa, ele não gostou do meu, eu acho que ele, sabe, não simpatiza comigo. E eu pensava esse monte de coisa. E no dia que a pessoa falava, legal, eu estou com um projeto sim, se você quiser vir, você pode vir. E aí eu me senti o máximo. Eu falava, ai, que legal, ufa, nossa, que bom, estou feliz. Então, eu vivia nessa situação de que se algo bom acontecesse para mim, do jeito que eu queria, eu achava que isso era uma coisa boa. Se as coisas acontecessem diferente daquilo que eu queria, eu ficava mal. E logo eu tinha esses pensamentos, ai, você não está no lugar certo, a pessoa não gosta de você, e não sei o que. Eu vivia nessa roda viva. Eu não sei se vocês se identificam com alguma coisa disso.
Então, eu vivia à mercê das circunstâncias. Se as coisas acontecessem do meu jeito, eu era feliz. Se as coisas não acontecessem do meu jeito, eu era infeliz e ia levando a vida assim. Algumas coisas davam certo, outras não davam, eu via, né? Eu vivia a minha vida, olha, isso deu certo, então eu vou por aí, isso não deu certo, bom, então eu vou rodear e vou dar um jeito. E quando eu fui num curso de Cabala, eu descobri que não era nada disso. A Cabala ensina para a gente que existe um caminho na nossa vida, existe um sistema, nada é por acaso, existem regras que a gente pode seguir na nossa vida para entender todas as situações que acontecem na nossa vida. Existe um sistema, sim, nada é por acaso. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, gente, mas como assim? Eu nunca ouvi falar uma coisa dessas. E justamente foi quando eu entendi que Cabala é o manual do ser humano, não tem nada a ver com a minha religião. E, inclusive, por ser judia, né, existe essa controvérsia que o judeu acha que Cabala é uma coisa de judeu. E na Cabala, a gente aprende que Cabala surgiu muito antes das religiões. Cabala explica o que nós viemos fazer nesse mundo. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Sabe aquela famosa pergunta que todo mundo faz? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? E por que coisas boas acontecem para pessoas que a gente acha que não merecem? Todo esse esquema da vida, ele é explicado pela Cabala. Então, a gente aprende que cada um de nós vem para esse mundo para ser feliz, para viver em paz com todo mundo, só que quando a gente vem para esse mundo, a gente não vem com manual, a gente não vem com uma cartinha explicando como é que a gente faz para ter um bom relacionamento, como é que a gente faz para conseguir aquele emprego que a gente quer, como é que a gente faz para criar os filhos para que eles sejam felizes? Como é que a gente faz para ter prosperidade? Nossa, e prosperidade no sentido amplo, não é só ganhar dinheiro. Vocês não acham que prosperidade não é só ganhar dinheiro? Se eu ganhar dinheiro, isso não significa que eu sou uma pessoa próspera? Não necessariamente, né? Então, todas essas perguntas e tudo isso que a gente quer viver na nossa vida, como vocês nesse grupo, que estão procurando como se unir, como é que a gente fala a mesma língua, né? Qual é essa linguagem que todos nós temos em comum? Porque vamos combinar que todos nós somos seres humanos e todos nós queremos a mesma coisa? É ou não é? Será que pela nossa religião ou pelo nosso status financeiro a gente quer coisas diferentes? Não, a gente quer todo mundo a mesma coisa, a gente quer ser feliz. E a questão é que a gente vem para esse mundo muito confuso. A gente não sabe por que lugar seguir, né? Como é que eu controlo as minhas emoções? O que eu faço com isso, né? Eu adoro dar exemplos da minha vida, porque eu acho que eles são palpáveis e eu acho que a gente consegue se relacionar com isso. Então, eu me lembro que um belo dia eu tinha um compromisso com meu marido e eu estava vendo que a gente estava ficando atrasados, né? E aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, nossa, nós vamos chegar atrasados, e aí, tal e tal. E aí eu queria que o meu marido adora arrumar as coisas antes de sair de casa, tá? Gente, ele é o máximo, tá? Mas o que acontece é que eu gosto que ele arrume primeiro a si mesmo para depois, se sobrar tempo, arrumar as coisas. Então, nós começamos uma discussão.
porque ele queria arrumar as coisas para depois se arrumar, e eu queria que ele se arrumasse para depois arrumar as coisas. E a gente começou a discutir. E aí, no meio dessa discussão, eu percebi que, na verdade, era a minha ansiedade que estava sendo despertada, porque eu achava que a gente ia estar atrasados. E eu queria que ele fizesse aquilo que eu queria que ele fizesse para me sentir bem, me sentir tranquila, né? Então, quantas vezes a gente não sabe na vida o que o outro precisa fazer e não o que nós precisamos fazer? Então, naquele momento, depois de vários anos de discussão, eu não sei com vocês, inclusive discussões com pessoas, com amigos, eu tenho um ponto de vista, eu acho que eu estou certa, onde está a justiça? Isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Por que que isso acontece, né, na nossa vida? E aí eu comecei justamente a perceber que cada vez que eu quero que o outro faça alguma coisa para que eu seja feliz, isso nunca vai acontecer, porque eu não posso controlar o outro. Eu só posso controlar a mim mesma. E olhe lá, né? Então, toda essa consciência eu aprendi na Cabala. Por quê? Porque Cabala é o nosso manual. Cabala explica o que a gente, que a nossa consciência é que vai determinar como será a nossa vida. Então, a Cabala explica a sair do modo vítima na vida e entrar no modo causa. Então, quando a gente explica que existe a luz e nós viemos para receber essa luz, a gente chama na Cabala que a luz é a causa e nós somos o recipiente. Então, nós fomos criados para receber esta abundância de tudo aquilo que a gente quer. Só que existem regras. Nós viemos conquistar. Então, cada um de nós vem para esse mundo com um atributo para transformar. E os cabalistas explicam que o nosso signo astrológico é a melhor dica para a gente entender o que a gente veio fazer nesse mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou capricorniana, então quais são as minhas características? Eu gosto de tudo rápido, eu sou do trabalho, eu gosto de mandar, eu gosto que me obedeçam, eu gosto que as coisas sejam do meu jeito. Então, tudo isso é um mapa daquilo que eu preciso ver na minha vida. Então, o que acontece para mim? Como eu sou rápida, eu falo que o meu marido, falando sempre do marido, né? O meu marido, ele gosta de andar de carro super prudente. Então, tá verde, ele começa a reduzir. Amarelo, ele parou. Vermelho, nem direi, a gente já está parado há um tempão. E eu sou o contrário. Tudo eu quero rápido. Eu vejo verde, eu acelero. Amarelo, eu estou passando. Eu só vou parar no vermelho. Então, eu brinco com ele, que eu falo que cada um tem o seu ticum na vida, né? Que é isso que a Cabala chama da nossa missão, que a gente veio trabalhar. Então, eu falo para ele que o dia que eu parar de reclamar, porque ele para no farol amarelo, eu vou ter cumprido o meu ticum nessa vida. Então, na verdade, os cabalistas falam que cada um de nós tem uma missão. A gente veio, sim, para aprender a ser mais feliz na nossa vida. A gente tem atributos e a gente veio para evoluir. Então, a gente veio para ser mais como a luz do Criador. Tá? A gente veio para ter esses atributos da luz do Criador. Quais são os atributos? Ter mais amor, compartilhar mais, ter mais empatia, ser mais tolerante, não querer que as coisas sejam do meu jeito, porque
tudo isso são os ticuns que a gente veio transformar. E eu não sei quais são os meus, mas o meu signo já me dá uma pista. Então, os cabalistas explicam o seguinte: a luz está aqui, a luz quer nos dar tudo, mas eu preciso conquistar. Então, vamos combinar que nós estamos num jogo nesse mundo. A gente está meio que num jogo de esconde-esconde para descobrir onde estão escondidas as minhas bênçãos. Então, eu venho com uma missão, a partir de realizar esse trabalho que a gente chama na Cabala meu Tikkun, eu vou conseguir revelar as bênçãos na minha vida. Agora, como num jogo, nada é tão fácil, certo? O que tem que ter no nosso jogo? Toda vez que a gente joga alguma coisa, quando a gente vai jogar tênis, o que a gente precisa ter? Equipamento. Como? Não, além do equipamento. Regras. Parceiro. Parceiro. Regras, sim. Perfeito. Exatamente. Olha só, a nossa vida é um jogo. A nossa vida tem regras. A gente veio para brincar e ganhar, certo? A gente treina para se aprimorar e a gente quer ter um adversário à nossa altura, não é verdade? A gente não quer brincar de jogar tênis com uma pessoa que sabe menos do que a gente. Tudo bem, a gente até brinca, mas aquele que vai ser aquele jogo desafiador é aquela pessoa que até sabe mais do que eu, porque ela vai me desafiar. Vocês concordam? O jogo da vida é igualzinho, gente. A Cabala conta para a gente que nós viemos aqui para conquistar algo, a nossa felicidade. Então, a gente veio para um jogo. Esse jogo contém regras e esse jogo precisa de um adversário. Eu preciso estar jogando com alguém na minha vida. Então, os cabalistas dizem que todas essas situações que vêm na nossa vida, elas são a oportunidade que nós temos de achar a nossa felicidade, de revelar luz no mundo. Então, a mudança não é na nossa vida externa. Nós não precisamos fazer nada diferente na nossa vida. Para ser espiritual, a gente não vai meditar na montanha, porque ser espiritual na montanha é fácil. Ninguém está me incomodando aqui na minha vida, eu estou sozinha, muito fácil ser espiritual, não é? Agora, ser espiritual no dia a dia, quando eu tenho que trabalhar, quando eu tenho que cuidar dos meus filhos, quando eu tenho marido, quando eu tenho meus desafios, aí não é fácil, né? Mas é neste mundo que a gente tem a oportunidade de transformar a nossa vida. A gente só se transforma no meio da vida que a gente vive. Então, qual é o objetivo? O objetivo não é mudar a minha vida externa, mas sim a forma com que eu vejo a minha vida, a forma como eu encaro as coisas na minha vida. E tem um professor muito bacana que eu adoro, e ele falou assim, que baixa autoestima é um falso sistema de crenças onde a pessoa acredita que falhar é ruim. Olha só. Então, o conselho é o seguinte: falar para quem tem baixo autoestima, falar a si mesmo que falhar, que cair é bom, é uma coisa boa. E olha só, porque todas as pessoas que são bem-sucedidas, e aí vocês podem pegar o exemplo que vocês querem, não são pessoas que sempre as coisas que elas fizeram deram certo. Muito pelo contrário, são pessoas que
caíram na vida, mas essa caída, para elas, ela representou somente uma pedra no caminho. Então, elas tiraram a pedra e continuaram andando. São aquelas pessoas que acreditaram no sonho delas, independente das coisas externas parecerem difíceis, parecerem que não iam dar certo. São aquelas pessoas que perseveraram naquilo que elas gostariam de fazer. Então, é tudo isso que a Cabala nos ensina. Então, ela nos ensina, sim, o mais importante é retomar o poder da nossa vida na nossa mão. Porque cada vez que eu sou dependente do externo, que eu preciso de aprovação, que eu preciso estar certa, que eu julgo as coisas, nós julgamos as coisas da nossa vida a partir dos nossos 5 sentidos. Só que a Cabala explica que 5 sentidos é 1% da nossa realidade, gente. Que 99% da nossa realidade está no mundo metafísico, no mundo espiritual. Então, por isso que a gente entende que tudo isso que a gente quer, amor, segurança, dinheiro, alma gêmea, tranquilidade, não pertence ao mundo físico, não pertence ao mundo dos 5 sentidos. Eu não posso medir felicidade, eu não posso medir segurança. Por quê? Então, agora a gente entende que tudo isso que a gente quer, essa paz, esse amor, essa união, porque é isso, gente, o nosso objetivo e o nosso propósito nesse mundo é que nós viemos para esse mundo fragmentado. Nós éramos uma alma só. E a gente veio para esse mundo a partir do Big Bang, que na Cabala a gente chama de Tzimtzum. As almas se dividiram pelo mundo para agora voltar a conquistar a unidade. E é por isso que existe desunião no mundo, por isso que existem opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Por quê? Porque agora a gente veio numa realidade de caos para que, através da nossa transformação, a gente possa voltar a ser um só. Então, olha como é fantástico isso, porque esse é o princípio de todas nós, de todos nós, de toda a humanidade. Todo mundo quer viver melhor, quer viver mais feliz. Só que a gente tem um pequeno problema. Como a gente veio escolher isso, a gente precisa batalhar. A gente precisa ir contra o nosso ego, a gente precisa dar a vez para o outro, a gente precisa lembrar que eu e o outro estamos no mesmo barco. Se o meu pedaço do barco estiver tudo bonitinho, mas o do outro tiver um furo, o barco inteiro vai afundar. Então, a Cabala nos explica essas regras de como nos tornarmos um ser humano melhor. E é esse o nosso propósito. A gente quer ser mais feliz, a gente não quer menos, a gente quer mais. Só que para ser mais feliz, nós achamos que o mundo tem que corresponder às nossas expectativas. E a Cabala vem e diz, não, olha só, a partir do momento que você se transforma, cada uma de nós nos transformando um pouquinho, o mundo vai ser um lugar muito melhor. Então, é isso que a gente quer fazer. Eu falo assim, imagina que cada um de nós tem 10 atributos para transformar. Então, tipo assim, fofoca, inveja, insegurança, impaciência, enfim. Se cada uma... Então, você imagina como é que é o mundo com todas essas energias negativas de todas nós. Então, se cada uma de nós começar a trabalhar a sua própria negatividade, nós juntas vamos criar um campo de uma realidade muito melhor. Vocês concordam comigo?
na verdade, esse é o propósito. Aprender Cabala é aprender a entender a si próprio e, consequentemente, o mundo inteiro. Então, é fácil, gente. É fácil quando você está na fila de supermercado, você está atrasada, aí você lembra que um produto você esqueceu, você vai buscar, está quase na sua vez, e aí vem uma pessoa e passa na sua frente. É fácil? Não, porque a gente acha que não é. Poxa, eu estou na fila há tanto tempo, agora é minha vez. Não é certo o outro passar na minha frente, né? Não é certo, né? Raquel está escrevendo aqui. Pois é. Mas sabe o que acontece? A felicidade no mundo não reside em estar certo. Essa é a questão chave na vida. Então, a gente aprende que nada é por acaso. Então, lembra quando eu falei que eu gosto de andar correndo no carro? Então, hoje eu já sei que cada vez que eu saio na rua e eu encontro um carro que anda mais devagar, eu já sei que aquela pessoa, ela não está lá para me aborrecer. Aquela pessoa foi mandada por essa energia maior que quer me ensinar a trabalhar a minha impaciência. Então, a gente começa a ver os desafios como uma oportunidade para a gente fazer diferente, para a gente transformar aquela nossa necessidade de justiça, aquela nossa necessidade de estar certo, aquela nossa necessidade de aprovação, necessidade de estar no controle. Então, é tudo isso que a gente vem querer mudar na nossa natureza. E sabe por quê? Porque a gente vai ser muito mais feliz quando a gente conseguir ter mais compaixão, ter mais tolerância, ter mais amor. Então, eles dizem que todos esses atributos a gente tem dentro da nossa alma. Dentro de nós existe, assim, 2 sistemas. O sistema da nossa alma e o sistema do nosso ego. A gente precisa do ego para poder exercer o nosso livre-arbítrio. O nosso ego é aquela força que parece que quer nos proteger. Sabe aquela voz que fica, não, o outro está errado, você tem razão. Vai lá e fala que sim, que não. Olha, ai, mas você não sabe fazer nada, você não presta. Não, ninguém vai gostar daquilo que você está falando, tal e tal. Essa voz é o que a gente chama de oponente, é o adversário no nosso jogo da vida, é o nosso ego. Então, a gente aprende que a nossa alma está ligada ao mundo do 99%. E o nosso corpo, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer fazer, está ligado à nossa realidade física, do nosso ego, dos 5 sentidos. Então, agora é um conflito aqui, porque a minha alma quer seguir, quer ter mais compaixão, ter mais amor, ter mais aceitação, compartilhar mais, e o meu corpo, ele quer ter razão, ele quer estar certo, ele quer aprovação. Então, o que a gente veio é transformar esta realidade nesta realidade, porque as minhas bênçãos estão nesta, não nesta. Então, gente, é isso que a gente quer fazer. O Cabala Centre quer trazer união entre as pessoas, quer trazer a paz entre as pessoas, quer trazer a harmonia, do jeitinho que vocês estão trabalhando. E se a gente parar para pensar, para cada pessoa do universo que você perguntar, ele quer ser mais feliz, ele acha que o jeito que ele vive é o melhor, porque é o que ele conhece. Mas o mundo é muito mais do que isso. A gente tem uma oportunidade muito maior de aprender a ser feliz. Então, agora eu queria dedicar um tempo para as perguntas de vocês. Eu queria saber o que vocês querem saber sobre a Cabala. Qual é
o desafio que vocês têm na vida, que vocês gostariam de entender melhor. Por que que ele está acontecendo? Tudo na nossa vida, gente, acontece por um motivo, para a gente ser mais feliz. A luz do Criador só quer tudo de bom para nós. E muitas vezes, quando a gente recebe um não na vida, é aquele mesmo não que a gente fala para os nossos filhos. A gente muitas vezes fala não, com amor, não é porque a gente quer castigar, é porque não é aquela hora, não é aquilo que vai fazer bem para eles. E a gente sabe disso. E o Criador é o nosso pai, a nossa mãe espiritual, que está sempre aqui querendo que a gente seja mais feliz. Só que a gente tem essas regras. E quando a gente aprende as regras, a gente vive de acordo com o sistema das bênçãos. A gente se conecta com as bênçãos, porque as bênçãos, gente, já estão aqui. Elas só estão ocultas numa brincadeira de esconde-esconde. E a gente veio para revelar essas bênçãos. Então, vamos lá, Juliane, eu não sei se tem perguntas, eu não consigo ver durante o tempo que eu estou falando, então eu queria ver se as pessoas querem perguntar. Vamos fazer, o pessoal vai falando, vai levantando a mão e vai respondendo, que eu acho que seria legal, né? Quem tem alguma dúvida pode ir perguntando diretamente para ela, não preciso nem me interromper, vai escrever aqui, não, acho que é mais fácil, mais direto, né? Eu sou mais prática. Né? Quem tem alguma dúvida e etc. Camila levantou a mão. Pode abrir o microfone, Camila, por favor. Abre o microfone quem tiver interesse. Tá bom, pessoal? Oi. Oi, Camila. Vocês me ouvem? Tudo bem? Tudo ótimo, sim. Luna, eu anotei tudo que você falou, empolgadíssima. Eu tenho lido muito sobre... só me apresentar, tá? Eu faço parte da cota cristã do grupo, tá bom? Uau, Mas eu sou espiritualista, me interesso por tudo, que eu sou muito curiosa e, claro, eu, como todo mundo, me pergunto o que a gente veio fazer, por que dá tudo errado, todas as perguntas que você já se fez, e todo mundo aqui. E eu comecei a ler, por exemplo, sobre espiritismo, e eles falam tudo, exatamente o que você disse na linguagem da Cabala. Agora, eu quero fazer uma pergunta para entender o seguinte, agora mesmo você disse que as nossas bênçãos, embora a gente venha de uma unidade, essa unidade se fragmentou, e essa vida material em que a gente está, é aqui nessa realidade do 1% que estariam as nossas bênçãos, né? Porque é de se perguntar no primeiro momento, mas por que a gente vem até aqui se antes já tinha? Quer dizer, então, o que eu li, assim, que o Espiritismo, por exemplo, diz é que a gente, através dessas provas no mundo material, a gente dá saltos maiores, né? Conforme a gente consiga vencer as provas. Mas é por aí que a Cabala entende também? Por que a gente tem que vir para esse 1%, se lá no 99%, de onde a gente veio, quer dizer, quando nós somos... Eu não sei, eu queria escutar um pouquinho mais você. Então, na verdade, isso vem, né? A Cabala, ela surgiu, ela explica o mundo antes da criação do mundo, né? Então, ela explica o motivo pelo qual nós viemos ao mundo, tá? Então, o que acontecia? Existia uma época no universo onde existia uma perfeição, onde tudo aquilo que o recipiente queria, a luz compartilhava. Então, existia esse momento, e a gente fala isso no curso de Cabala, aliás, eu queria falar para vocês que a gente tem cursos de Cabala, eu dou aula de Cabala, são cursos para a gente aprender tudo isso que você quer saber. Então, mas resumidamente, o que acontecia? A gente vivia num universo perfeito, né? E o que aconteceu? O Criador, ele compartilhava, ele criou esse recipiente para receber. Então, essa união perfeita era o mundo infinito, que é de onde nós viemos. Agora, o que aconteceu? A partir do momento que a luz compartilhou com o recipiente, é que nem quando a gente põe uma água gelada num copo, o que acontece com o copo?
ele fica gelado, né? Então, os cabalistas explicam que o recipiente, ele adquiriu essa característica de querer compartilhar também, mas ele não tinha como compartilhar. Por quê? Porque a luz não recebe nada. Então, naquele momento, a luz falou, o recipiente disse, eu quero receber sim a luz, porque ele estava muito frustrado em receber as coisas sem poder compartilhar. Então, nesse momento, o universo, o que aconteceu? A luz se afastou, então, desceu uma cortina entre a luz e o recipiente. Esse recipiente, ele se dividiu em 600 mil almas, e essas 600 mil almas vieram para o mundo físico para que, através da sua transformação, eles conseguissem a gente essa unidade perfeita. Então, essas 600 mil almas, elas vieram com uma missão. Agora você vai falar para mim, bom, mas espera aí, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? O que aconteceu? Na verdade, cada uma dessas 1000 almas, ela veio com uma missão para conquistar, para poder voltar ao todo. E a cada geração, o que aconteceu? Quando a gente reencarna, o processo de reencarnação, a gente só pode evoluir no mundo físico. Essa é a questão. A gente precisa estar no mundo físico, no meio dessa realidade de caos, que os cabalistas chamam de ilusão, para poder, através do nosso trabalho, fazer essa conquista. Então, agora, cada um de nós tem um pedacinho dessa missão para poder conseguir voltar a essa união. Então, existe todo um propósito para a criação. Eu não posso mais receber de graça, como existia no mundo infinito, porque nós adquirimos, até é um sentimento que a gente chama na Cabala de pão da vergonha, esse sentimento que a gente sente, esse é o sentimento espiritual, não é uma escolha. Cada vez que a gente recebe, a gente se sente mal. Você se sente melhor recebendo ou dando? Eu tenho um problema de achar que sempre dei mais do que recebi. Então, eu gosto de dar, mas aí cria um padrão de receber menos. Então, por isso é interessante o significado da Cabala. Na verdade, tem toda uma explicação para isso, tá? Mas a gente veio para compartilhar, porque nós somos seres que recebem. Por isso que a gente quer receber tudo, e isso é bom. Não é que é ruim. O mundo físico foi criado para a gente aproveitar, sim, das coisas, mas não para a gente ser dependente delas, porque a gente não leva nada dessa vida. Os cabalistas dizem que tudo que a gente tem é um empréstimo. A gente veio só administrar. Então, é muito interessante, mas é um assunto, enfim. Muito bom. É bom, né? Luna. O que mais, gente? Quem quer perguntar? Leila. Tem alguém na frente? Não, pode falar. Posso falar? É o mesmo princípio que no budismo se diz, né? Que havia a unidade e que quando há separação se forma a dualidade, que é a incompletude. É a mesma? Isso corresponde? Mais ou menos. Olha, eu vou te dizer que eu estudei budismo muito tempo, eu fiz vários cursos de roda da vida, assim, porque realmente o budismo é muito parecido com o judaísmo, mas existe ainda alguma coisa que não fecha. E essa coisa que não fecha, na verdade, o que acontece na nossa vida, que é tanto assunto para falar, existe essa dualidade, o yin e o yang, ok? Na Cabala, a gente chama de coluna da direita e coluna da esquerda, tá? Então, imagina que nós somos como uma lâmpada. Nós temos dentro de nós
o polo positivo e o polo negativo. Agora, o que faz uma lâmpada acender? Você sabe? Como é que a lâmpada acende? O que precisa ter além do polo É positivo? uma conexão, né? Tem que haver uma conexão. Essa conexão é o filamento, é a resistência da lâmpada. Quando a gente fala assim, eu vou comprar uma lâmpada, é 100 watts ou é 60 watts ou é 20 watts ou é 10 watts? O que significa isso? Existe o polo positivo na lâmpada, o polo negativo e essa resistência que cria o circuito entre elas. Essa resistência é que vai determinar a luz dessa lâmpada. Não é se a coluna da direita é mais forte, mais com a coluna da esquerda, e aí elas ficam mais fortes. Não, eu também não sabia disso. É a resistência entre elas que torna a revelação da luz mais forte. Então, o que significa queimar a luz? Queimar a luz significa que o polo positivo juntou no polo negativo. Aí, o que acontece? Existe uma explosão de luz muito grande e depois a escuridão, certo? A luz queimou. Por quê? Porque a gente não pode juntar o polo positivo e o polo negativo. O que tem entre os dois polos na nossa vida? O nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, a nossa resistência. Eu quero satisfação instantânea ou eu quero ser feliz por mais tempo? Sabe aquela brincadeira do marshmallow, que é uma pesquisa que eles fizeram? Vocês já ouviram falar desse experimento? Eu acho que todo mundo que é psicóloga já ouviu falar nisso. Eles fizeram um experimento de dar marshmallow para as crianças. Então, a criança que queria o marshmallow agora, ela recebia. A criança que aguentava 10 minutos para receber o marshmallow, ela recebia 2. A criança que aguentava 1 hora, ela recebia 3. E a criança que aguentasse o período inteiro, ela recebia 5. Então, o que eles descobriram com isso? Que a criança que aguentava esperar 5 horas para receber era uma criança que era mais motivada, que tinha mais confiança em si, que tinha mais tempo de aguentar não ser satisfeita no momento. Porque o que acontece na nossa vida é assim, cada vez que a gente quer satisfação na hora, a gente recebe uma satisfação, sim, muito grande naquele momento, é a luz da lâmpada. Só que logo depois, aquilo queima, se apaga, aquela satisfação não fica com a gente. Então, é isso que a gente aprende na Cabala. A gente aprende a praticar essa resistência, a entender que existe uma figura maior, que quando a coisa parece completamente escura, existe um propósito por causa disso, é porque eu vou ganhar 5 marshmallows. E a vida não quer me dar um só. Eu estou pedindo um só, mas a vida está querendo me dar 5. Então, ela fala para mim, não, eu não vou te dar 1 agora. E nós só ouvimos o eu não vou te dar 1 agora. Ah, eu estou triste, eu não quero. Puxa, que chato, eu quero. A vida é ruim, ninguém gosta de mim, não existe criador. Não, a situação ruim é o desafio para eu passar para o meu próximo nível, para eu conseguir mais e não menos. Pode ser? Eu concordo. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma observação? Gente, vamos lá, aproveitem. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Luna, não é um pouco uma utopia de querer que tudo seja perfeito e todo mundo seja feliz? E você acha que não é uma utopia? A Cabala prevê isso? A Cabala prevê isso, e eu vou te dizer mais uma coisa. Nós temos 6.000 anos desta existência do jeito que nós estamos. E a gente já está vendo que o mundo está mudando, né? A gente viu a pandemia, que ninguém controla nada, não interessa que religião é, quanto dinheiro você tem, que país você mora,
que a pandemia pegou todos nós. Então, a Cabala explica que nós vamos chegar sim a esta união, que 6.000 anos é o nosso prazo máximo. Então, nós, segundo o calendário cabalístico, estamos no ano 5.785, eu não sei muito bem. Então, nós só temos esses 225 anos para mudar, para chegar a essa união. E a gente tem duas formas de chegar a essa união: pelo amor ou pela dor. A gente vai chegar lá. Então, cabe a nós escolher se a gente quer passar esse período de uma forma com mais amor, quando a gente escolhe fazer a nossa mudança, ou se a gente quer passar com mais dor, quando o mundo nos faz mudar. Porque dor purifica o mundo, gente. Não é? Quando a tragédia acontece, todo mundo está unido. Não tem mais diferença. Então, infelizmente, precisam acontecer as tragédias para a gente perceber que a gente precisa se unir. Só que, infelizmente, como a gente tem esse livre-arbítrio, a gente precisa escolher e para fazer um esforço, a gente volta à mentalidade antiga, né? Muito rápido. Então, esse é o nosso trabalho, e é trabalho, gente, não é férias, não é uma coisa simples. É difícil, quando eu estou passando pela dor, eu acreditar que isso é para o meu bem. É difícil. E não vai deixar de ser difícil, mas eu vou injetar uma consciência que eu quero injetar na minha vida, que aquilo vai ser bom. E quando eu injeto essa consciência do vai ser bom, a dor passa a ser um outro tipo de dor. Eu começo a conviver com a dor de uma forma positiva. Eu entendo que eu estou passando por um processo, e esse é um processo dolorido, mas vai me levar num momento muito melhor do que aquele que eu me encontrava antes dessa dor aparecer na minha vida. É um pouco, né? Enfim, né? Eu acho que basta a gente pensar, se não, é uma pergunta que eu sempre me faço e faço ao interlocutor. Já imaginou se não houvesse dor, sofrimento na humanidade? Quão longe a gente seria capaz de ir? Exatamente. Se não houvesse isso, né? O sofrimento como função, né? Infelizmente, o sofrimento transforma a gente, né? Então, ele tem essa função, né? Então, nós viemos para esse mundo de caos justamente para poder ir além, porque é como se você falou, se a gente continuasse tendo tudo aquilo que a gente tinha, a gente não tinha uma oportunidade de escolher praticar o amor. E é isso que a gente veio para esse mundo caótico, para que nós conseguimos espalhar amor nesse mundo caótico. É isso que a gente veio aprender. Kika, você queria perguntar uma coisa, né? Kika queria perguntar uma coisa. Oi, gente, tudo bem? Achei super bacana, nunca tinha feito, assim, li sobre Cabala, e eu queria saber, Luna, mais informações desses cursos que você dá, quanto tempo que é, porque são vários módulos, né? Pelo que eu li. Maravilha. Na verdade, funciona assim. Eu tenho um Insta, tá? Que chama Cabala, com 2 L's, H, como vocês viram, Luna, _ Cabala. Acho que a Ju vai... Eu reiterei, acabei reiterando depois. Isso. E também tem o link, o Insta do Cabala Centre, que é Cabala _ Brasil. E lá você vai encontrar todas as informações que você tem. Esse meu Insta, gente, é só de Cabala. Eu não falo nada da minha vida particular e nem um outro assunto. Ele é direcionado, sim, a momentos de Cabala. Então, assim, eu super recomendo assim para vocês darem uma olhada para se inteirarem do que é. E o Cabala Centre, na verdade, a gente tem cursos de Cabala em andamento lá. Então, por exemplo, hoje eu estou dando... E esses cursos são de 10 aulas lá. Então, eu estou dando um Cabala 1 para Portugal, né?
online, e eu estou dando um Cabala 2 no Brasil. E também a gente tem pequenos grupos que a gente forma com menos pessoas. Aí são grupos mais individualizados e, eventualmente, a gente também faz aulas particulares, tá? Então, aí é cada professor que junta isso, eu faço isso sim. Já fiz com outros grupos, juntar 5 pessoas, 3 pessoas, enfim. E aí a gente pode fazer até mais rápido, né? Não precisam ser as 10 semanas, é uma aula por semana. Enfim, então, existe o site do Cabala Centre, cabalacentre.com. Inclusive, você pode se inscrever nesse site gratuitamente por 12 dias. Você vai ver todo o conteúdo que tem lá, que é maravilhoso. E depois desses 12 dias, se você quiser continuar, você vai pagar uma mensalidade, que também é um valor muito baixo, para continuar recebendo, enfim, todas as informações, todas as aulas. É super, super demais, gente. Super recomendo. Obrigada. Imagina. Leni? Luna, para quem curte uma leiturinha e não entende nada de cabala, você recomenda alguma coisa? Leitura. Existe um livro, que esse é o livro básico de cabala, que chama O Poder da Cabala, tá? Ju, se você puder lendo também O Poder da Cabala, esse é o livro básico da cabala. Me dá 2 minutos, peraí, eu acho que eu até tenho ele aqui. Não estou com ele aqui. É cabala com C, né? Esse daí ou cabala com K? Sempre cabala com K. Do jeito que está escrito é cabala, K-A-B-B-A-L, cabala, L-A-H. Na verdade, o livro se chama... Olha, a Rose tem o poder. Ó, eu tenho, ó. Olha, a Leia também eu tenho também. Eu tenho, que eu ganhei. Eu adorei. Eu estou começando a ler, mas é interessantíssimo. Olha, Leni. Oi. Vem. Olha, a Leia tem. Obrigada, Leia. Um outro livro que eu super recomendo é esse livro aqui, Duas Pessoas Improváveis. Na verdade, esse livro é uma autobiografia, porque o Cabala Centre, do jeito que vocês conhecem, foi fundado pelo Rav Berg e pela Karen Berg, que são essas 2 pessoas aqui, que abriram Cabala para o mundo, tá? Vocês podem falar para mim de qualquer professor que você conhece de Cabala, mas quem abriu Cabala para o mundo foram o Rav e a Karen Berg. E aqui tem uma história da trajetória deles, que é maravilhoso. Eu super recomendo vocês comprarem. O Cabala Center, gente, ele está na Alameda Franca 447, entre a 9 de julho e a Casa Branca. Tem milhares não, mas tem muitos livros para vocês lerem lá. Tem um outro que eu super recomendo, que é Astrologia Cabalística. Vocês vão ficar fascinados. Ali explica o nosso Ticum pelo signo que a gente veio, explica qual é a nossa missão. É muito interessante. Enfim, tem vários outros livros. Agora, uma coisa fundamental que eu quero falar para vocês, antes de terminar, é que esse livro se chama Zohar. Esse é o principal livro onde se baseiam os princípios da Cabala. Isso aqui, na verdade, é a explicação espiritual da Torá, do Antigo Testamento, que rege todas as religiões. Só que isso é a decodificação da Bíblia. Por quê? Porque tudo é um código, e mesmo isso aqui é muito difícil de entender. A gente tem aulas, a gente estuda, mas o intuito é escanear as letras hebraicas aqui. Esse não é em aramaico? É em aramaico. Isso, aramaico, isso daqui. Na verdade, as letras são hebraicas e a língua é o aramaico. Então, é fácil de ler, né? Para quem sabe hebraico,
E vocês sabem que as letras hebraicas têm um poder, né? Elas são energias. Então, o que a gente fala é que quando a gente passa os olhos nessas letras, a gente ativa a energia da nossa alma entende. Então, esse é um livro super especial, super, para a gente ter em casa, é um livro de proteção, é um livro onde a gente faz a nossa conexão com o mundo espiritual. Super recomendo, tá? Então, na verdade, esse é um volume de 23, mas a gente tem um volume único, e essa é uma preciosidade, gente, para todos vocês. Obrigada. Alguém mais? É só uma perguntinha rápida. Você falou agora, eu não sei se era um livro ou um curso para cada um identificar o próprio Ticum. É um livro? É um livro, Astrologia Cabalística. Ah, legal. Vou anotar. E outra coisa, a gente faz mapa astral cabalístico. Então, na Cabala, a gente tem professores específicos que fazem esse mapa astral. Esse mapa astral é completamente diferente daquilo que vocês conhecem, tá? Esse mapa astral, ele é feito como um DNA do momento que a gente nasceu, como é que os planetas estavam distribuídos, e a gente sabe que a gente encarna nesse mundo na hora certa, na família certa e com o signo certo, para cumprir o nosso Ticum. Então, quando a gente faz o mapa astrológico, a gente começa a perceber quais são os caminhos na minha vida. Onde tem pedra, onde está asfaltado, onde é mais fácil, onde eu tenho, né? Qual o significado do meu mapa natal? E isso não é uma forma da gente saber o que vai acontecer, o que está determinado. Não. Isso aqui é só para nos dar um mapa para a gente fazer as nossas escolhas. Na verdade, a Cabala explica que a gente tem, sim, filmes determinados na nossa vida. Então, a gente fala desse assunto. É destino ou tem livre-arbítrio? São as duas coisas. Então, nós temos, sim, o livre-arbítrio para mudar o nosso destino. E aí, nos cursos, vocês aprendem como fazer essa mudança, como interpretar. Eu super recomendo, eu vou ter o maior prazer de fazer cursos com vocês. Quem quiser, vocês têm também, a Juliana pode colocar meu WhatsApp, para quem quiser anotar, meu telefone é 99910-3131. Então, vocês podem me contactar, eu vou ter maior prazer em falar com vocês. Eu sou assim, se vocês me deixarem, a gente vai até 10 da noite aqui no nosso papo, tá? Como é que escreve Ticum? Ticum, como é que escreve? T-I-K-U-N. É fantástico. Diga. Eu tenho uma dúvida. E os sonhos, como são vistos na Cabala? Então, os sonhos têm um grande significado na Cabala, tá? Os sonhos, na verdade, o que acontece? Toda vez que a gente dorme, a nossa alma, ela sobe para os mundos superiores para se recarregar. E ela volta quando a gente acorda. Por isso que a gente tem o cordão umbilical, a gente fica com cordão, né? Para a gente voltar para a nossa realidade física. Então, os sonhos, sim, eles têm uma explicação. A gente tem muitos anjos, a gente faz, inclusive, meditações antes de dormir e quando a gente acorda, porque isso nos ajuda. A gente escaneia o Zohar antes de dormir, pedindo. Então, o que a gente faz quando a gente sonha? Quando a gente dorme, isso, eu acho que todos nós, de algum jeito ou outro, fazemos, a gente quer saber, no dia seguinte, qual é a melhor decisão para eu tomar? Como é que eu sei? O que eu devo fazer? A quem perguntar? Se o médico que eu estou escolhendo é bom? Sabe quem sabe isso? O Criador. Como é que eu sei que o médico é o melhor médico? Só porque ele tem um diploma bambambam? Mas quem disse que naquele dia ele acordou bem?
né? Então, existe todo um mundo metafísico, gente, que a gente não conhece. Existe um esquema querendo nos ajudar, mas eu preciso pedir ajuda. Sabe um amigo que está lá para te ajudar? Mas como é que ele vai te ajudar se você não pedir? Se você não souber que ele está lá? Então, o Zohar é a nossa ajuda. Quando a gente escaneia o Zohar, a gente está pedindo o Criador estar no lugar certo, falando com a pessoa certa, na hora certa. A gente se conecta com essas energias metafísicas, que tem tudo, todas as respostas para aquilo que eu quero. Aí a gente começa a ter mais intuição, a gente começa a ter mais paciência, a gente começa a ouvir a nossa alma, a gente para de ser reativo. O nosso problema no mundo é que a gente está no piloto automático. Aconteceu isso, eu respondo assim, eu não penso. Será que eu escolho ficar com raiva? A gente não escolhe, é automático. É isso que a gente começa a entender na nossa vida. A nossa vida, sabe quando você está com o óculos sujo olhando pela janela? O que a gente faz na Cabala é limpar o óculos. Não existe nada problemático fora, existe o meu óculos que está embaçado. Na hora que eu limpo, eu vejo outra coisa. Parece piada, mas é assim mesmo. Gente, eu amei estar aqui falando com vocês. Amei, sabe assim? Eu vou adorar falar mais com vocês. Quando vocês quiserem. Com certeza, Luna. Com certeza. Agradeço demais vocês Eu terem. agradeço você. Obrigada, Luna. Obrigada a eu, meninas maravilhosas que querem mudar o mundo. Eu também Obrigada. quero. Acho que todo mundo, né? Muito obrigada, Luna. Obrigada, Luna. Agradeço por tudo. Muito Tá? obrigada, eu. Muito obrigada. Obrigada, Luna. Obrigada. Pessoalmente. Beijo. Beijo, Ju. Se vocês tiverem perguntas, mandem para mim. Mandem para mim no meu WhatsApp, no Insta, enfim. E abram o Insta, por favor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijos. Genial, Beijos. obrigada. Obrigada. E aí, meninas? Oi, Luna. Excelente, parabéns, Ju e Brigitte, parabéns, adorei. Juliane, você não quer anunciar o próximo encontro do dia 18? Então, acho que eu vou anunciar o nosso próximo encontro, que vai ser do nosso grupo, que vai ser com o André Last, né? Vai ser dia 18, não foi? Que a gente combinou, mais ou menos? 18 às 18 de novembro, às 18 horas. Hã? Tá? Nosso próximo encontro vai ser via virtual, né? Também de novo, porque por causa da pandemia a gente não está querendo se encontrar muito. Então, a gente acha que é melhor ainda continuar no virtual, né? Mas nesse meio inteirinho, provavelmente a gente vai fazer um encontro de almoço e um no final do ano para todo mundo se encontrar. Quem puder ir e quem tiver achar que está liberado, né? Porque a gente está numa situação bem complicada ainda, né? E é isso que eu queria avisar Qual que é a vocês. 18/11. Ah, tá. Tá? Que vai ser o André Last, que ele tem ele comanda, né, uma entidade, é isso, Brigitte? Sim, Stand with us. a entidade se chama Stand With Us. Que é uma entidade bem interessante e que trabalha também com árabes, tanto judeus como cristãos como os muçulmanos, e para mostrar a interação também que tem entre eles, né? E a história do André também é muito interessante. Escreve no bate-papo o nome dele, que não dá para entender. André Last, eu vou escrever. Mas a Escreve gente vai vamos A gente mandar vai mandar depois. vamos mandar um lembrete, um save the date. Que eu acho que vai ser legal, né? E é isso. Muito obrigada, meninas. Beijo, gente. Excelente. Adorei. Obrigada pelas dicas, Lene, que você é uma das nossas... Obrigada, Leni. A força foi ótima. Imagina. Beijo. Tchau, beijo. tchau. Parabéns. Boa, Lene. Depois eu vou mandar no grupo o telefone da Luna e as informações também, que eu coloquei aí, tá? Para quem também assistiu, eu vou mandar, que eu vi algumas pessoas que eu conheço. Tá bom? Tá bom. Obrigada. E vai ser gravado Obrigada. e eu vou Adorei. deixar... Daqui a pouco eu mando. Muito obrigada. Ai, Leila, saudades de você também. Adorei, olha.
Foi muito interessante. Eu estava assim, eu falei, eu vou assistir, porque sempre achei, não tinha nada de informação, mas adorei mesmo. Interessante. Boa! Que bom, eu gostei. Gostei, para dar uma informação melhor, né? Eu acho que a gente tem que dar uma informação do que... A gente tem que compartilhar informações legais no mundo também, né? Isso mesmo! Adorei, né? Eu acho. Coisas boas a gente tem que compartilhar na vida, né? Esse é o princípio da vida, não tem outra coisa, né? Eu acho, não sei. Sempre informações, as coisas novas, bem-vinda. Sempre bem-vinda. Também acho que é muito legal, né? E esse é o intuito do grupo também, né? Compartilhar, dar amor, tudo, né? É isso. Não, foi muito bom. Obrigada. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, está gravado. Depois eu vou passar para o YouTube aí, quando eu tiver computador, é só semana que vem, depois do feriado, tá? Vamos criar um canal do grupo, tá bom, Juliane? Vamos montar um canal do YouTube do grupo? Tá bom, vamos criar um canal e aí as lives podem ser lá também. Vamos organizar, tá bom? Vamos dar uma organizada aí, vamos dar uma organizada nisso. Beleza. E depois a gente já vê. Mas acho que foi bem interessante, né? Foi formidável. Ok, tchau, todo mundo. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada a todos que gostaram. Obrigada a vocês que organizaram. Beijo. Imagina. Nós somos agora as coordenadoras, né, Leila? Que bom. Bom, né? Vamos para coisas novas. A gente vai agora fazer uma mudança um pouco no grupo, assim, umas coisas diferentes, né? Novos tempos. Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Tá bom? Bom? Um beijo para todas. Beijo para vocês, meninas. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.